Fala, meus queridos, mais um momento especial, nosso devocional Jesus Vive, amém? Hoje eu tenho uma palavra, uma exposição hoje, na verdade, da palavra de Deus, né? Hoje eu não vou ministrar para você, mas eu quero hoje trazer uma palavra, né? Que na verdade, o pastor Hernando Dias Lopes, ele diz que isso aqui é o centro da graça, né? Seria assim como se fosse o pico do Everest hoje, né? Para nós entendermos a graça, né? Paulo vai escrever aos Romanos, no capítulo 8, um tratado, né, sobre a graça. Ele vai explicar justamente sobre a graça, né, que foi derramada por todos nós mediante a fé de cada um. E hoje eu vou fazer uma exposição, né, dessa palavra. Vou trazer aqui, vou fazer a leitura da palavra de Deus nesses 39 versículos que tem aqui para você hoje, né? Eu tenho certeza que cada versículo vai ser fundamental para a sua vida, para que você entenda a graça, né? Essa graça que foi derramada por todos nós. Mas basta nós recebermos através da nossa fé. Amém? Então, o texto está lá em Romanos capítulo 8. Então, vamos fazer a leitura do verso 1 até o 39. Né? Esse capítulo 8 de Romanos ele está dividido em 3 partes. Né? A primeira parte, né, que nós vamos ler aqui vai ser justamente do capítulo 8, verso 1 até o 17, que fala sobre o espírito, né, de santidade, né, de adoção, tá bom? Que é justamente o nosso tema, é uma nova vida debaixo da graça. Então fique bem atento que nós vamos fazer a leitura, né? Eu tenho certeza que a palavra de Deus, que ela é viva e eficaz, ela que vai nos dar a revelação exata de cada texto, né? Hoje eu quero deixar justamente, né, hoje a palavra de Deus, você meditar hoje sobre a palavra que é tão importante para o nosso dia de hoje. Nós temos buscado tanto conhecimento, né, de muitas coisas, mas o mais importante é a palavra de Deus. Em 2 Pedro capítulo 3, verso 18, diz assim: antes crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graça, o Espírito tem que vivificar a nossa vida, né? Conhecimento da palavra de Deus. Amém? Preste bem atenção, nós vamos estar lendo aqui para que você possa entender aqui esse texto tão poderoso que Paulo vai escrever aos Romanos, né? Que é um tratado sobre a graça de Deus. Diz assim a palavra de Deus, Romanos capítulo 8, preste bem atenção. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Preste bem atenção em cada versículo, tá bom? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto para a causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Verso 12, acompanhe comigo. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o Espírito da escravidão, para outra vez estar em temor, para recebeste o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também e herdeiros de Deus, e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? O segundo ponto desse texto maravilhoso, capítulo 8, é as primícias do Espírito, que está envolvendo a esperança, a intercessão e a eleição de cada um de nós. Começa no verso 18, preste bem atenção.
Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Verso 28, preste bem atenção, um dos versos mais importantes de todo esse capítulo. Preste bem atenção como é importante o verso 28 do capítulo 8, tá bom? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto, o seu propósito, amém? Ou seja, você tem uma chamada diante de Deus. Se você ama a Deus, com certeza esse versículo, ele aplica na sua vida, amém? Porque os que Deus conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a eles também chamou. E aos que chamou, a eles também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém? Esse aqui é o segundo ponto dentro desse capítulo 8. O terceiro ponto é que Deus é por nós. Aqui o versículo começa no versículo 31 a 39, para dizer que justamente os fundamentos da proteção de Deus sobre nós através justamente da graça. Diz assim a palavra de Deus, o verso 31. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Você é um privilegiado, porque você é guardado e protegido por Deus, amém? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? E é Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem os separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Que este texto, esse capítulo 8, você possa meditar na sua casa. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8, e leia, e deixe o Espírito Santo falar com você, para trazer justamente a revelação do poder, da graça de Deus que está aqui nesse capítulo. Amém? Que esta palavra alcance o seu coração. Eu sou o pastor Sérgio Castro, somos aqui a IDPBI de extensão BenU, aguardando você, todos nós. Compartilhe este vídeo, se inscreva no canal, para que você seja um instrumento de graça para o Senhor Jesus Cristo, amém? Que Deus abençoe o seu final de semana. Assim nós agradecemos este momento a você e a sua família, amém? Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.